Meus queridos, cá estamos para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje vamos falar da previsão de dezembro de 2025. E nós vamos ter aqui propostas muito interessantes para partilhar contigo e tu vais perceber uma coisa muito fascinante e tenho a certeza que vais perceber lá até ao final deste vídeo, deste episódio. Como sempre, eu trago aqui a nossa apresentação mais gráfica para quem percebe um pouco mais de zoologia. Caso tu percebas, acompanha-me aqui com mapas. Caso tu não percebas, foca-te só aqui no meu discurso que eu vou partilhar contigo. E um dia, quem sabe, pode ser que também descubras e aprendas e comeces a descodificar esta linguagem celeste. Vamos então ver o nosso PowerPoint e vamos começar então com o mapa Deste mapa eu quero destacar aqui duas coisas fundamentais. Uma das coisas que eu disse em novembro, mês anterior, foi que muitos planetas estavam em signos de água e nós tínhamos a predominância dos temas mais emocionais, mais inconscientes, mais subjetivos, com mais imaginação. Que parece que não é propriamente água, os signos de água não falam de temas muito concretos. E nós com os signos, mediante depois que o novembro foi decorrendo, né, vários planetas, o Sol, Marte e Vênus, ingressaram em Sagitário e começaram a trazer a temática do fogo. E o fogo fala muito mais de uma afirmação, de uma determinação, de uma liderança, de muito mais extroversão, muito mais confiança. Então, progressivamente, a água vai se dissipando à medida que os planetas vão ingressando em signos de fogo. Também vai acontecer este mês com o Mercúrio entrar em Sagitário e depois já vamos ver mais os digressos que vamos ter no final do mês. Outra coisa deste mapa de dia 1 é que Mercúrio, para quem estava assim meio desligado, estava no seu processo de retrogradação, veio de Sagitário para Escorpião, ficou direto no final do mês de novembro e agora está a voltar a ganhar a sua velocidade. E o Saturno também aconteceu a mesma coisa, mudou o seu movimento de retrogradação para direto no final de novembro e ele agora progressivamente está a caminhar para o signo onde ele já estava, que é Carneiro. Então o Saturno vai entrar em Carneiro para a frente, o Mercúrio vai entrar em Sagitário ainda neste mês. Vamos então falar da lua cheia dia 4, que vai acontecer hora de Lisboa às 23h13. Quando nós pegamos em lua cheia, falamos de lua cheia, digo sempre que é um momento mais tenso e que traz mais a ativação das partes mais instintivas, tipicamente associada à lua. A lua está em Gêmeos e Gêmeos representa uma forma mais intelectual, mais racional. O Sol em Sagitário é uma forma mais filosófica, por vezes, em certos aspectos, mais religiosa, mais dogmática, no sentido é mais a questão das crenças, que em Sagitário torna-se muito evidente. Quando eu pego e vou tentando desenvolver significações dos planetas, o Sol muitas vezes está ligado a figuras de autoridade, a reis, a primeiros-ministros, é? Quem se destaca do ponto de vista social, e a Lua está muitas vezes ligada ao povo, todos nós, não é? Esta massa que nos compõe, que nos unifica, que todos nós pertencemos, somos simbolizados do ponto de vista mais mundial através desta Lua. Então nós temos uma tensão entre estes dois arquétipos. Lewis, na casa 10, representa tornar visível, claro, demonstrar fisicamente, literalmente, os desânimos, ou os desejos, ou os sentimentos mais globais ou da sociedade, nós todos estamos incluídos. Outra coisa particular e gira deste mapa é que às 11h13, nós temos ascendente em Virgem, e Virgem aponta-nos para o Mercúrio na casa 3. E casa 3 fala-nos muito desta forma de comunicar mais leve, dos TikToks, das redes sociais, dos grupos do WhatsApp, dos grupos de Telegram. Então esta forma de divulgar a informação, não através de estruturas formais de conhecimento, antes pelo contrário, através muitas vezes caminhos alternativos e caminhos que a informação passa, circula, mas não de uma forma estruturada, tal qual como, por exemplo, hoje em dia nós podíamos falar de boatos, mas tem a ver com esta forma de comunicar mais leve, vamos pegar, por exemplo, no TikTok ou noutra rede social, que a informação é rápida, é dinâmica, se calhar a fonte não é propriamente a mais estruturada, mas importa mais o ruído do que propriamente a essência, o conteúdo. E basicamente nós temos aqui uma combinação muito interessante para termos esta difusão de várias informações, várias ideias, que muitas vezes vão contrastar com alguma forma de poder, autoridade, que já está, queria que as coisas fossem de uma determinada forma, tinha um certo alinhamento, e há um contraste, não é, entre aquilo que é verdade e realmente o contraste das fake news, todo esse lado do ruído da informação, é muito evidente nesta lua cheia. Não quer dizer que não estejamos a passar uma fase que socialmente isso é muito evidente, mas aqui no lua cheia pode realmente haver um acréscimo desse ruído e às vezes essas informações que plasmam sentimentos, mas provavelmente não plasmarão factos, que é uma coisa muito interessante.
Depois, no sábado, dia 6, vamos ter Mercúrio, Trígono, Júpiter e Saturno. Estes trígonos, Júpiter e Saturno, nós temos falado várias vezes já na previsão de novembro. Acredito também na previsão de outubro, nós já falamos também destes trígonos. No fundo, o Júpiter está a 24 graus de Caranguejo, que é o que está aqui, Câncer no Brasil. O Saturno está a 25 de Peixes. Então, todos os planetas que passem aqui no grau 24, 25 vão fazer trígonos a estes dois planetas. O Mercúrio pode representar uma forma de divulgar, circular, mas vamos pegar na questão da divulgação da informação, do conhecimento, não é? Da difusão, através de uma forma mais estratega, mais introspectiva, que muitas vezes prima por encontrar formas paralelas de entendimento, que não são propriamente. Há uma percepção muito mais subjetiva do que objetiva, Mercúrio em Escorpião. O Júpiter está exaltado em Caranguejo, então traz muitas vezes uma ideia, às vezes mais de nacionalismo. Há uma parte muitas vezes associada a esta proteção dos nossos, da nossa tribo, como eu já te falei várias e várias vezes. Uma particularidade deste Júpiter é que ele está retrógrado e que, do ponto de vista astrológico, isso intensifica mais as temáticas mais desafiantes deste planeta. E por último temos o Saturno em Peixes, e aqui é muito curioso e fascinante e interessante porque o Saturno representa estruturas, muitas vezes aquelas formas mais determinadas e encaixadas de viver das regras sociais que nós temos, ou dos dogmas, ou das leis, não é? Essa parte saturnina, dos compromissos, das regras. E em Peixes ele está com mais dificuldade em estruturar essas ideias e muitas vezes volta e meia sai uma notícia que não devia sair, vem uma informação à tona que não devia de vir. Então, no fundo, há dificuldade em tentar, no fundo, manter o controle e a estabilidade e a estrutura do Saturno. Quando nós juntamos os três, temos uma combinação mais desafiante, principalmente para a divulgação de informação e conteúdo, que não é propriamente aquela que dava jeito a certas autoridades, a certos poderes. E é uma das coisas muito interessantes associadas a isto é que nós, se formos ver as últimas duas vezes que este Mercúrio aconteceu, Trígono, Júpiter e Saturno, que foi dia 24 de outubro e dia 22 de novembro, nós vamos começando a ver, por exemplo, o escândalo de apostas que aconteceu no NBA, que no fundo houve uma divulgação de esquemas que havia ali meio ocultos. No outro, do dia 22 de novembro, houveram outras divulgações de outras informações de esquemas que não eram propriamente para vir à tona e vieram. Então, no fundo, esta combinação pode ser muito propensa para nós, tipo, e agora de repente imaginei aquela ideia do ponto negro, não é? De repente estava ali um ponto negro que não podia ser espremido e de repente alguém vai lá e de repente e sai aquele push, sai aquela verdade, sai aquelas ideias que de repente chocam e que não era propriamente o suposto, vamos pensar assim, para certas pessoas que queriam manter aquilo escondido. No dia 9, terça-feira, dia 9, nós vamos ter Marte quadratura a Saturno. Quando nós pegamos na astrologia mais tradicional, vamos perceber que Marte e Saturno muitas vezes são designados como maléficos, porque representam as dimensões da nossa vida, da nossa vida, da nossa sociedade, depende da astrologia que nós temos a aplicar, que não são propriamente aquelas mais pacíficas e que propensas à vida. Então nós temos os dois planetas que representam desafios a fazer um aspecto que por si é desafiante. Uma das coisas particulares e mais técnicas da astrologia, diria, que eu aproveito para partilhar aqui contigo, e é também por isso que eu trouxe este mapa com mais gráficos, para quem está a acompanhar as previsões dos outros meses. Normalmente eu uso um mapa mais simples e desta vez trouxe um mapa com mais informação. Então nós vamos ver que o Marte está nos termos e nas fases de Saturno, e o Saturno está nos termos e nas fases de Marte. Então há uma combinação que eu quero dizer de uma forma aqui, para quem percebe um pouco mais de astrologia, há uma atenuação, vamos pensar assim, destas temáticas, porque eles estão numa recessão por termo e por face, então há uma combinação, este Saturno e este Marte estão mais ou menos, têm ali estão dependentes um do outro, que eu quero dizer, estão conectados um ao outro, mas não obstante representam normalmente um conflito, não é? Entre as estruturas, os poderes e a forma de Saturno, os limites de Saturno, as regras de Saturno, versus a parte mais bélica, mais impulsiva, mais explosiva do Marte, e para mais num signo colérico, no signo quente e seco, que eu provo já é por si quente e seco, então no fundo é um confronto muito grande com aquilo que eu estava a pensar como se fosse uma rocha, não é? Que saturnina no meio da água e bate tipo um carregueiro, bate uma coisa, um quebra-gelo que tenta rachar, tenta partir, tenta abrir, tenta, não é? Separar, que é uma ideia de marcial. Então aqui nós podemos entender que, por exemplo, do ponto de vista mais pessoal da nossa vida, do nosso dia a dia,
Atenção, realmente, eu costumo brincar mesmo no meu grupo de áudios, eu parece que sou o mensageiro dos atenções, atenção ao conflito, atenção, atenção, atenção nessa parte mais bélica, porque quando nós temos um aspecto destes no céu, Marte quadratura a Saturno, é muito propenso a haver uma dimensão de tensão mais exacerbada, e se nós tivermos consciência, podemos, de uma forma, acredito eu, criar contramedidas, não é? De uma forma da nossa consciência, através de inspirações e outras técnicas, para pacificar, para nós tentarmos evitar estes conflitos que podem, de alguma forma, também desenvolver-se na nossa vida, e também é por isso que eu acredito que estas previsões mensais servem. Vamos ter quarta-feira, dia 10, Mercúrio oposto a Urano, novamente. Este Mercúrio oposto a Urano já aconteceu várias vezes, dia 29 de outubro, dia 19 de novembro, e no fundo nós temos a parte da comunicação, da circulação, do intelecto, da aprendizagem de Mercúrio a entrar, a fazer oposição a Urano, que representa a disrupção, a quebra da normalidade, o imprevisto. Então realmente nós podemos encontrar aqui, por exemplo, um dos aspectos é o tipo um insight, uma forma diferente de ver a realidade ou ter outras ideias muito fora da caixa, mas sem dúvida que representa muitas vezes uma quebra da normalidade e muitas vezes através da ideia do Mercúrio, através da comunicação e através da difusão do conhecimento. Então aqui pode haver um rasgo, pode haver uma informaçãozita também que sai da normalidade, há uma coisa que se descobre, há uma coisa que estava ali e que torna-se também muito evidente, porque Urano traz muitas vezes essa status quo, não é? Aquilo que normalmente é aceito socialmente, Urano normalmente tem assim uma certa influência no sentido, ou melhor, desenvolve ou simboliza uma ideia de quebra dessa normalidade. E quando é ativado pelo Mercúrio oposto, então há aqui qualquer coisa que pode realmente destabilizar ou desromper ou de uma forma trazer novidades que não eram mercuriais, que uma informação, um papel, um decreto, uma notícia, alguma coisa que de repente sai que as pessoas, aí afinal isto é assim, pois Mercúrio oposto a Urano. Outra dica muito importante, obviamente eu estou a fazer uma generalização, eu não sou inconsciente, eu sei que estou a fazer uma generalização, mas já tivemos, infelizmente, quando há Mercúrios opostos a Urano, algumas notícias de temas associados à aviação, a carros, não é? Porque o Mercúrio também é símbolo de trajeto, de circulação, de carros, tudo isso é mercurial. Então, infelizmente, já vou voltar a dizer, nestes trajetos de Mercúrio oposto a Urano e outros trajetos de Mercúrio, às vezes quando o Mercúrio está debilitado, muitas vezes encontramos notícias de acidentes ou despistes ou coisas assim meio fora da caixa. Então, se tu estás a ver esta previsão, nestes períodos, não estou a dizer que não saias de casa e não conduzas, pelo contrário, mas tem um pouquinho mais de precaução, vê os ares dos pneus, ter atenção ao óleo. Então, é preciso nós aproveitarmos esta informação para perceber e fazer a nossa parte, não é? O céu te simboliza, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, se vais fazer uma viagem, se vais circular aí por volta do dia 10, 9, 10, 11 de dezembro, então atenção à condição do teu carro, atenção à condição da circulação, também mediante o teu mapa isto vai ganhar outra influência, outra característica, mas aproveita para partilhar isto contigo porque pode ser útil. Faz um check-upzinho, se vais fazer uma viagem de Natal, porque quando nós temos um Mercúrio oposto a Urano, pode acontecer alguma coisa imprevisível, e se nós temos a nossa parte, atenuamos muito, acredito eu, estes símbolos que o céu, de alguma forma, nos demonstra. Na quinta-feira, como eu estava a dizer, vamos ter o Mercúrio a reingressar em Sagitário. Ele já estava em Sagitário antes de ficar retrógrado, mas pelo processo de retrogradação voltou a Escorpião. E na quinta-feira, dia 11, o Mercúrio volta então ao Sagitário, como eu acabei de dizer. Ele já esteve lá de dia 29 de outubro a dia 19 de novembro. E Mercúrio em Sagitário vai para um signo onde ele não está propriamente confortável. Mercúrio fica muito feliz em Gêmeos, onde ele rege, onde ele tem a predominância, porque Mercúrio e Gêmeos têm uma significância muito parecida, muito próxima, vamos pensar assim. Sagitário, como já fala de um lado mais filosófico, mais espiritual, mais religioso, mais ético, mais, não é, que é uma ideia que é mais inspiracional. Mercúrio, como é um planeta que nos fala de uma forma, de uma razão mais racional, mais objetiva, mais de perguntar os porquês, para Sagitário não é preciso perguntar, basta acreditar. E Mercúrio em Gêmeos consegue fazer todos os porquês que ele precisa e é atrás de todas as informações. Em Sagitário ele precisa desenvolver uma questão mais
tende a ficar um bocadinho mais condicionado e a precisar desenvolver um bocadinho mais esta ideia do centro, do silêncio, da calma, que para Mercúrio, simbolicamente, não é muito confortável. Então, Mercúrio em Sagitário, onde é que eu quero trazer isto? Nem para mais para a face, nós estamos a desenvolver e vamos seguir agora redes presenciais e tudo mais. Atenção à retórica, atenção à demagogia, atenção ao moralismo, porque Mercúrio em Sagitário fica debilitado e pode sim ativar todas essas ideias de uma forma ainda mais exacerbada. Então, principalmente a demagogia, as, as informações sem qualquer conteúdo, não é? Só para parecer bonito e bem. Atenção, porque realmente Mercúrio em Sagitário é um arquétipo, é um símbolo dessa mesma temática e é onde ele vai ficar durante algum tempo e nós precisamos desenvolver algum senso crítico para poder perceber aquilo que é demagógico, ou moralismo, ou retórico e desenvolver um lado mais racional para poder, de alguma forma, viver e integrar este Mercúrio em Sagitário da melhor forma possível. Na segunda-feira, dia 15, vamos começar a ver uma coisa muito interessante. Os planetas que estão em Sagitário vão progressivamente passando para Capricórnio. Vai acontecer agora com o Sol, vai acontecer agora com Marte, no dia 15, de segunda-feira, e Marte em Capricórnio fica exaltado. O que, do ponto de vista assim, astrológico, dá-lhe força, dá-lhe relevância, mas no fundo também dá poder e dá-lhe muita predominância, imaginando que o símbolo, qualquer coisa como se eu colocasse um gladiador no lume, ali no sítio, no palco mais alto, no sítio onde ele tivesse mais predominância, onde ele no fundo fosse a pessoa mais importante, e isso pode dar-lhe realmente o reconhecimento que ele precisa, mas também pode dar-lhe um certo poder a mais. Não é? E Marte, em Capricórnio, fica exaltado, traz esse demasiado, que muitas vezes pode ser também desafiante. E começamos a criar aqui uma coisa muito. Começa a acontecer uma coisa, criar uma palavra forte, mas começa a acontecer uma coisa muito gira. É que nós vamos ver que temos o Júpiter exaltado em Caranguejo e vamos ter um Marte exaltado em Capricórnio, signos opostos. Então vai começar a haver aqui uma energia de confronto entre estes dois planetas que estão exaltados. Marte em Capricórnio, principalmente para esta questão do bélico que nós estamos a passar, Marte em Capricórnio pode vou colocar essa intenção, pelo menos, e dizer, espero eu, que tragam uma forma mais racional e prática de desenvolver as coisas, mas vale a pena esforçar aquilo que eu acabei de dizer, de Marte exaltado. O poder das forças mais fortes é provável que ganhem predominância durante este período de Marte e Capricórnio. Pronto. Quarta-feira, dia 17, Sol quadratura a Saturno. Mais uma vez, temos aqui um aspecto que nós já vimos com Marte, quadratura a Saturno do Sol. É um desafio para estas questões das pessoas que têm predominância solar, das figuras de autoridade e tudo mais. Então, no fundo, é realmente o contraste e o confronto entre aquilo que se queria transparecer e aquilo que realmente é do Saturno. Então, há aqui um contraste muito grande e para as figuras de autoridade eu aconselharia a ter muita atenção porque não vale a pena dizer, também tem que às vezes provar de vez em quando o que estão a dizer. Então é muito interessante este aspecto para nós percebermos aquilo que se calhar falta ali a essência, o tutano do Saturno que o representa no Saturno. E vamos chegar a dia 20, nós temos a Lua Nova em Sagitário. Mais uma vez, Lua Novas são sempre bons momentos para nós concluirmos alguma coisa na nossa vida. Sagitário é um signo que muitas vezes fala-nos uma visão mais elevada, mais transcendente, ou mais uma visão de longo prazo, eu quero dizer, não é? Nós temos, por exemplo, o Mercúrio, perdão, os Génios, que seria uma visão mais, uma forma de estar para a vida mais de curto prazo, é o agora, o que é que eu tenho que fazer neste instante. Sagitário, no fundo, fala-nos das grandes visões, ou das grandes, não é? Do grande missão da minha vida. O meu propósito é uma questão sagitariana. Então, há uma forma, podemos ter uma oportunidade muito grande e também aproveitar que nós estamos a chegar aqui ao Natal, nós estamos a chegar àquela fase mítica do ano que toda a gente faz planos para 2026, neste caso. Então, pode ser uma lua nova muito interessante para desenvolver uma ideia de longo prazo, de, ok, como é que eu estou a cumprir o meu sentimento de propósito? Estou-me de alguma forma a trazer, estou alinhado com aquilo que é para mim ético, interessante, que é verdade. Então, é encontrar a nossa missão, que é uma ideia de vocação, não é? Tudo isso é uma ideia de Sagitário. E podemos usar esta lua nova, de dia 20, para poder, de alguma forma, tentar desenvolver, não é? Alguma prática, algum exercício, não é? Escrever na folhinha, tentar, de alguma forma, apontar destinos e metas ou inspirações para 2026. Esta lua nova
tal qual como a lua nova que aconteceu em Escorpião em novembro, é uma lua nova que tem uma característica que tem o Júpiter está em aversão. Então, no fundo, o propósito, o tema que está a desenvolver aqui no Sagitário, não tem uma coordenação, não tem uma orientação do Júpiter em Caranguejo. O que é que significa isto? É preciso, de uma forma, é como se o patrão não estivesse na loja. Vou trazer esta metáfora que se calhar é mais simples nós entendermos. É como se o patrão não estivesse na loja. Então, nós temos o potencial, podemos criar qualquer coisa interessante, podemos desenvolver aquilo interessante, mas é preciso, de uma forma, manter sobre pente fino, para perceber se aquilo que nós estamos a fazer e se aquilo que está a ser direcionado vai chegar a bom porto ou não, ou se não há uma descoordenação do nosso projeto. Porque eu, se agarrar numa folha e escrever coisas muito lindas e jogar para ali para o lado e não quiser saber, seria uma ideia da versão. Há um desleixo, há uma não orientação daquilo que está a ser desenvolvido. E o Mercúrio, a Vênus, o Sol e Lua em Sagitário pode ser realmente um potencial criativo muito grande, mas é preciso, de alguma forma, trazer uma estrutura mais óbvia, mais sólida, mais estruturada, mais. Não é que consiga ser cumprida, não é só idealizar e sonhar e pensar e depois nada daquilo se torna prático. No dia 21 nós vamos ter o Sol a ingressar em Capricórnio, solstício de inverno, a noite no hemisfério norte, a noite do ano mais longa, e a partir daqui nós começamos a caminho do solstício de verão, todos os dias a crescer um pouco mais. O Capricórnio simboliza no hemisfério norte o inverno, a altura que nós temos mais austeridade, mais frio, teoricamente, onde há mais escassez, que é uma ideia muito ligada à energia de Capricórnio, onde há mais compromisso, mais seriedade, mais maturidade, é uma ideia de Capricórnio, mas sobretudo aqui eu quero destacar que esta ideia do Sol Invictus, não é? Do Sol volta a... É uma coisa fascinante, todos os anos, seja no hemisfério que nós tivermos, nós vemos o Sol a perder a sua vitalidade, a sua energia, aparentemente da Terra, não é? No sentido, vamos perdendo horas de luz e cada vez a noite vai ganhando mais predominância e o escuro, que de alguma forma está ligado ao consciente, e é aquilo que nós não vemos, vai-se começando a afirmar e chega um momento, aqui nós no solstício de inverno, e se estiver no hemisfério sul, no teu solstício de inverno, não é? Quando for o solstício de inverno para ti, chega um momento onde o Sol começa a voltar a ganhar à escuridão, começa a ganhar energia, começa a ganhar predominância, começa a ganhar clareza, começa a ganhar destaque, e é neste Sol invictus, não é? Neste momento que o Sol, no solstício de inverno, volta a se afirmar, que é um processo muito interessante e que podíamos, do ponto de vista filosófico, é uma coisa fascinante e que, pronto, quero assinalar que dia 21 de dezembro temos o solstício de inverno, é um momento muito interessante do ponto de vista das estações, perceber todos estes ciclos, nós todos estamos aqui envolvidos a viver, que o Sol vai-nos constantemente, perdão, a natureza vai-nos constantemente mostrando, ano após ano, estação após estação, é uma das coisas fascinantes. Na quarta-feira, dia 24, dia de Natal, nós vamos ter a Vênus entrando em Capricórnio. Para a Vênus é mais interessante estar em Capricórnio do que estar em Sagitário, porque ela tem mais predominância, tem mais dignidade do ponto de vista técnico, tem mais dignidade em Capricórnio. Vênus em Capricórnio é uma forma mais madura, mais pragmática. Muitas vezes a Vênus está ligada ao lado mais estético, mais belo da vida, mais prazeroso. Representa também o arquétipo do feminino. Entrar em Capricórnio fica disposta por Saturno. O Saturno está no signo que lhe dá exaltação. Então, para Vênus, dá uma forma, tem uma relação mais ou menos pacífica com aquele Saturno, com as suas devidas tensões, mas atenuada por algumas questões mais técnicas. Simbolicamente, então, representa uma uma oportunidade muito interessante para perceber aquilo que realmente traz valor, traz prazer. Vênus em Capricórnio é predominância ou dá primazia à ideia do qualidade versus a quantidade. É muito mais importante usufruir de coisas boas e prazerosas e ter qualidade uma Vênus em Capricórnio do que ter quantidade. E para Vênus é realmente essa ideia, não é? Aproveitar o bom, o durável, o estável, aquilo que é desenvolvido muitas vezes pela força do trabalho, da resistência de desafios, ou da superação de desafios, eu quero dizer. Então, Vênus e Capricórnio traz este momento onde a Vênus pode, de uma forma... a palavra que me veio foi profissionalizar, mas não é no sentido de agora vai ganhar uma profissão, mas de amadurecer, de priorizar aquilo que é realmente essencial, importante e útil, versus aquilo que é supérfluo, aquilo que é fútil, que a Vênus também, por vezes, em certos signos, pode simbolizar.
Mercúrio quadratura a Saturno na terça-feira, dia 30, mesmo aqui no finalzinho do ano. Então aqui realmente há uma comunicação que pode entrar em conflito com regras e limites. Atenção pessoal, respirem calma, aproveitem a passagem do ano da melhor forma, não entrem em tensões e a tentar impor regras e dar uma boa oportunidade para, agora no final do ano vamos destruir tudo e vamos com... Não, espera aí, calma pessoal. Com calma e serenidade as coisas vão. Mercúrio quadratura a Saturno pode ser realmente um conflito e um confronto muito grande com aquilo que teoricamente é imutável, mas a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é preciso não entrar num conflito tão direto. E assim, nós terminamos a nossa previsão de dezembro. Quero-te dizer, aproveitar para partilhar contigo, mediante o momento que tu estiveres a ver este vídeo, é provável que no canal já tenha saído a previsão para 2026, vai sair mais ou menos no meio de dezembro, onde eu vou desenvolver as temáticas, as principais temáticas em 2026. Quero desejar-te um excelente dezembro. Mais uma vez reitero que esta previsão, estes vídeos de previsão do Descobre Astrologia, tem o objetivo de alguma forma de trazer-te à consciência os trânsitos. Claramente que isto caso a caso, circunstância a circunstância, pode ser desenvolvido de formas muito diferentes mediante o teu mapa, mediante a tua consciência. Então há outras variáveis, mas no fundo queria partilhar contigo algumas orientações que servem para mim e eu, no mesmo sentido, faz aos outros aquilo que tu gostas, te façam a ti. Então eu gosto de saber isto para mim e eu estou a partilhar contigo a minha orientação para dezembro, para poder de alguma forma aproveitar este mês da melhor forma e espero com isso que também te possa, de alguma maneira, ser útil, ser proveitoso, ser construtivo, mas usa sempre esta informação de uma forma sábia, de uma forma consciente e prepara-te para aproveitar os melhores momentos e os momentos mais tensos. Tens consciência antecipadamente e isso te permite preparar, não é? Um grande abraço, um excelente dia. Deixa no comentário se estes vídeos por exemplo fazem sentido, se gostaste, se há alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários. Um grande abraço, um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.